Fala pessoal do curso Inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à terceira parte do conto My Lord Bag of Rice e a 12ª aula do nosso curso, o curso Inglês Mário Vergara 3.0. A gente está no módulo 2, é a 12ª videoaula no total, mas aqui dentro não é a 12ª aula do módulo 2. Do módulo 2 é mais uma aula indo aí para a terceira parte do My Lord Bag of Rice, tá? Como sempre, se você já está aqui, você já deve ter visto, mas nesse módulo 2 eu passei um cronograma, logo no início, a primeira aula do módulo, um cronograma de quando e como vocês deviam assistir às aulas. Então, se por acaso, por algum motivo muito louco, você veio direto para essa aula, volta lá, assiste, tá? É essencial que você siga o cronograma para saber exatamente como estudar este módulo, como estudar quando você deve assistir cada aula ao longo da semana e ter o máximo possível de aprendizado, ok? Agora, sem muita enrolação, só quis dar uns adendos, uns avisos no início, vamos estudar então a terceira parte desse conto My Lord Bag of Rice. A gente já estudou, primeira semana de curso a gente estudou a parte 1, nessa segunda semana, a partir da segunda semana são 2 partes por semana, exige muita organização, muita disciplina, mas a gente tem um cronograma de estudos. Então, sem muita enrolação, vamos lá. My Lord Bag of Rice, part 3, parte 3. Vamos aqui para o nosso frase a frase, deixa eu aumentar o tamanho. Eu vou ficar mais aqui no cantinho, vou deixar o texto bem grande, porque isso ajuda aí vocês a visualizarem. Vou deixar no 420, acho que aqui é bem legal, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Aqui é bem legal, vocês conseguem visualizar. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos começar a explicação frase a frase dessa terceira parte, tá? Para também não deixar a aula muito longa. O texto começa com essa frase, aqui ó, e eu vou marcando em negrito, fazendo aquele esquema que eu fiz nas outras aulas, tá? Frase, he was a brave man, however, tá? He was a brave man, não tem muito mistério, vocês já viram todas essas estruturas aqui. Ele era um homem bravo, um homem corajoso, um homem valente, né? Brave quer dizer bravo, valente, corajoso. Então, he was a brave man. Ele era um homem corajoso, um homem bravo, valente. E aí ele fala, however. O destaque aqui, deixa eu pegar minha cor azul, o destaque aqui é o however, né? Ops, coloquei a cor errada. Deixa eu ver se eu consigo colocar a cor aqui. Não, tem que ser por direto aqui mesmo. Não é esse o azul que eu quero, o azul que eu quero é este aqui. He was a brave man, however. O que é however, né? However significa no entanto, entretanto. É muito usado em inglês. Ele era um homem muito bravo, ele era um homem valente. No entanto, não sei o que. Então, é usado. Vocês vão ver também, né? Alguns exemplos na aula do Vocabulary Booster. Mas é mais ou menos assim. Eu posso dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Se você fala assim, he was really tired. Ele estava muito cansado. Inclusive esse really aqui, a gente vai falar dele com sentido de muito na aula de hoje, mas só pensa aqui, ó. He was really tired. Ele estava muito cansado, realmente cansado. Ele estava muito cansado. However, né? He went to work. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Ele estava muito cansado. Não, vou deixar a letra grande mesmo, porque é mais fácil vocês verem. Vou esticar esse negócio aqui. Vamos lá, ó. Vou deixar. Então, quando você fala assim, ó, he was really tired, ele estava muito cansado. However, entretanto, ainda assim, né, porém, he went to work, ele foi para o trabalho. Então, however é no entanto, é entretanto. Vocês vão ver muito however em inglês. Tem alguns outros usos também, então, só pega, por enquanto, o sentidozinho aqui de no entanto ou entretanto. He was a brave man, however, ele era um homem valente, bravo, corajoso. No entanto, né, and putting aside all fear. Segunda frase. Essa frase é bem legal. Porque é o seguinte, ela tem essa expressãozinha aqui, putting aside, que a gente traduziu como deixando de lado, tá? Putting aside vem desse verbo aqui. É um phrasal verb. Quando eu falar que alguma coisa é um phrasal verb, só para esclarecer, tá? É um verbo que é composto de 2 palavras, tá? É simples assim. Eu não quero entrar em muita coisa gramatical, mas, por exemplo, o verbo go é um verbo. Go é um verbo. Por exemplo, study é um verbo. Agora, por exemplo, put aside também é um verbo, tá? Isso aqui também é um verbo. São 2 palavras que formam um verbo. Então, put aside, assim junto, eu posso botar até entre aspas, também é um verbo. Esses verbos do inglês, em português não tem, mas esses verbos do inglês que são formados de 2 palavras, eles gramaticalmente são chamados de phrasal verbs. Então, sempre que eu falar phrasal verb, é um verbo que por acaso ele tem 2 palavras. Ok? Ok. Então dá. Put aside. O que é put aside? Put aside é você colocar de lado, é você deixar de lado.
Então se eu pegar, sei lá, o controle do ar-condicionado que tá aqui, e eu put aside, se eu put esse controle aside, ou put aside esse controle, eu coloco ele de lado, é meio que tirar do caminho. Uma coisa está no seu caminho, você put aside. Aside é tipo do lado, fora do caminho. Então put aside, tirar do caminho, colocar de lado, deixar de lado, ok? E aí no texto fala, and putting aside all fear. All fear é todo o medo. All é todo, fear é medo, all fear é todo medo. Então, putting aside, ele colocou um ing aqui, tá vendo? É colocando de lado, deixando de lado, tá? And putting aside all fear, went forward dauntlessly. Seguiu em frente corajosamente, tá? Primeiro de tudo, dauntlessly parece uma palavra super mega complicada, mas é simples. É o seguinte, tá? Dauntless, essa palavra aqui, dauntless, significa destemido, corajoso, que não tem medo, tá? Quando uma pessoa é dauntless, ela não tem medo, ela é destemida, ela é corajosa, tá? Esse é o sentido de dauntless. Se você colocar um ly aqui no final, dauntlessly, e depois vai ter outra palavra nessa lição que também vai usar o ly, aí vai clarificar as coisas. Então, dauntless, corajoso, destemido, que não tem medo. Dauntlessly. Quando você coloca o ly, você está falando que é corajosamente, destemidamente, sem medamente, não existe isso, tá? Mas entendeu? Quando você coloca o ly ali, você dá esse sentido de, se dauntless é corajoso ou destemido, dauntlessly é corajosamente, destemidamente. Eu nem sei se existe a palavra destemidamente, tá? Mas você entendeu aí, né? Beleza, eu traduzi como corajosamente aqui. Aí é o seguinte, mas o importante dessa frase não é o dauntless, é o went forward. Isso aqui é o importante. Seguiu em frente, tá? Porque went forward vem do verbo go. Eu nem vou falar que isso aqui é um phrasal verb, isso aqui é uma expressãozinha. Go forward. Forward quer dizer para frente. Essas palavras, vocês vão ver várias palavras com esse word aqui no final que tem o sentido de numa determinada direção. Vocês vão ver depois o para trás aqui nessa lição, mas a princípio forward significa para frente. Go forward é ir para frente. Go forward é ir para frente. E o passado de go forward é went forward. Tipo, é seguiu, é foi em frente. Então tá falando que o Hidesato, ele went forward, ele foi em frente, ele seguiu em frente dauntlessly, destemidamente, corajosamente, ok? Contextualizando então esse primeiro parágrafo aqui do texto. He was a brave man. Ele era um homem valente. However, no entanto, né? Então, é tipo assim, ele falou, no entanto, ele era um homem valente. Ele só inverteu a ordem das coisas. He was a brave man, however. Ele era um homem valente, no entanto, entretanto, tá? And putting aside all fear, e colocando de lado, putting aside all fear, todo o medo, went forward, seguiu em frente, foi em frente, dauntlessly, né, corajosamente. Aí vai continuar falando assim, ó, crunch, crunch, isso aqui é uma onomatopeia, sabe, ele está tentando representar o som com, então assim, não tem tradução isso aqui, eu botei aqui crack, crack, mas tanto faz, eu poderia até colocado aqui crunch, crunch também, tá, é só o som, ele está tentando simular o som com palavras. Crunch, crunch. E aí vai falar assim, he stepped now on the dragon's body, né? He stepped now. Isso aqui não tem mistério. Vocês já viram stepped? Vocês viram stepped on the bridge? Lembra? Pisou na ponte? Mesma coisa. Ele pisou, he stepped now. Now quer dizer agora, tá? Now quer dizer agora. Simples assim. Now é agora, tá? Então, por que ele falou ele pisou agora? Porque ele quer dar, ele tá contando uma história. Então ele quer dar a impressão para você, ó, agora ele fez isso, agora não sei o que, agora não sei o que. Então ele falou, ó, he stepped now, né? Ele seguiu em frente corajosamente. Crunch, crunch, he stepped now. Ele pisou agora on the dragon's body. On the dragon's body. Isso aqui que é legal, ó. No corpo do dragão. Por que isso aqui é legal? Porque tem esse apóstrofo aqui que vocês vão ver muito em inglês. Então aqui, né, em vez dele falar assim, ó, body, body é corpo, corpo. Então, em vez de ele falar body of the dragon, tá certo falar body of the dragon? Tá certo, não tá errado, é o corpo do dragão. Mas existe uma outra maneira em inglês de você expressar posse, né? Porque é o corpo do dragão, no sentido de posse. Então, tem uma outra maneira, é você falar assim, ó, dragon, e aí você coloca apóstrofo S, dragon's body. Tá? Você pode falar assim, dragon's body é o corpo do dragão. É exatamente a mesma coisa que body of the dragon. É a mesma coisa. Isso aqui é muito usado, esse formato com apóstrofo aqui.
vocês vão ver em vários usos diferentes. É muito usado quando você está falando de uma pessoa. Você está falando assim, por exemplo, o carro do John. Então, o John tem um carro. Então, você não fala car of John. Aí, inclusive, está errado quando você fala assim. Quando você fala o carro do John, aí você vai sempre falar assim, ó. John's car. É o carro do John. A casa do John, como é que é? John's... John é coisa maiúscula, né? O John's house. É a casa do John. Então, quando for posse de uma pessoa, como é que é o curso do Mairo? Mairo's English Course. O curso de inglês do Mairo. Mairo's English Course. Então, o apóstrofo indica posse, tá? Só aprende isso, nosso objetivo é entender o sentido do texto. Então, aqui você vai pegar. O que é dragon's body? É o corpo do dragão. Então, he stepped now on the dragon's body. Ele pisou agora no corpo do dragão. Depois vai falar now, agora, between, palavrinha nova, between, entre, super simples, between you and me, entre você e eu, between you and me, entre você e eu. Só que aqui tá falando, he stepped now on the dragon's body, now between its coils. Esse its coils, its, vocês já aprenderam, a gente falou um monte de its já, né? É dele, do dragão, né? A gente aprendeu his, que é o dele para seres, homens masculinos, né? Homens masculinos. Seres humanos, homens, her para mulher e its é o dele para coisas, para animais. E aí fala coils. Essa palavrinha é um pouco difícil de explicar. Coil é uma espiral. Para explicar coils, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar um navegador aqui, tá? E para explicar coils, eu vou fazer uma busca. Eu vou ir, deixa eu achar aqui no Oxford. Ops, não, procurei errado. Vamos lá, Oxford Learner's Dictionary. Vamos entrar aqui no dicionário da Oxford, tá? E aí eu vou fazer uma busca por coil, tá? Porque coils é o plural, eu não quero o verbo coil, eu quero o substantivo coil. E olha só que legal. Coil, ele vai dizer que é a series of circles formed by winding up a length of rope or wire. É uma série de círculos formados quando você enrola corda ou fio, tá? E olha aqui esse desenho aqui, ó. Olha esse desenho aqui, uma corda enrolada. Quando você enrola uma corda e você forma vários círculos, aqueles círculos dentro de uma corda, de um fio enrolado, isso é um coil. Então, o que que acontece? O dragão, ele era tipo uma serpente, né? E ele tava enrolando, assim, né? Enrolado, fazendo várias espirais, fazendo várias coils. Então, imagina uma cobra, uma corda enrolada, e esses círculos que formam, em inglês a gente chama de coil. É claro que é difícil a gente traduzir coil, né? Porque como é que traduz coil? Como é que são? O que é quando a cobra lá tá enrolada? O que é aquilo lá? Aqueles círculos? É os círculos da cobra? É as espirais? Não sei. Mas em inglês tem a palavrinha certinha para falar, é coils. Então o Hidesato estava passando lá. Ops, apaguei, o negócio não é para apagar. O Hidesato estava passando lá, ele pisou no corpo do dragão, pisou ali nos círculos onde estava enrolado o corpo, então ele estava pisando nas coils. Entendido? Eu acho que com o desenho ali ficou bem claro para você. Vamos marcar aqui, né? Então, now between its coils, agora entre as espirais do dragão, entre os círculos que estava formando ali com o corpo do dragão. E aí depois vai falar, and without even one glance backward, e sem nem mesmo um olhar para trás. Aqui é legal porque é o seguinte, without even one glance. Vamos primeiro focar nisso aqui, depois eu já explico o backward. Without even one glance. Sem nem mesmo um olhar. Primeiro de tudo, glance é quando, sabe quando você dá uma olhada rápida pro negócio, você só bate o olho assim, você olha rapidinho e para de olhar? Isso é um glance, ok? Você bate o olho no negócio e para de olhar. É uma olhada rápida. Chama glance. Glance, tá? One glance é uma olhada, uma batida de olho, um olhar rápido. Agora é o seguinte, falou assim, ó. Without even one glance, sem nem mesmo um olhar, sem nem mesmo... Poderia ser traduzido como uma olhada rápida? Poderia, tá? Mas o importante é o sentido. Então é o seguinte, cadê o nosso quadro? Aqui, tá? Então é o seguinte, ele podia ter falado assim, ó. Without one glance, sem uma olhada, sem um olhar. Eu vou dar outros exemplos. Quando você fala assim, ó. Without thinking. Isso aqui é without one glance, sem uma olhada. Without thinking, sem pensar. Estruturazinha. Without thinking, sem pensar, tá? Você tem que colocar o verbo com ing aqui, não pode ser without think, fica errado.
without thinking, sem pensar. Vamos colocar outra estrutura aqui. Isso aqui eu quero explicar para vocês. Without going, sem ir, né? Go é ir, without going, sem ir. Então, isso aqui é sem pensar, isso aqui é sem ir, e isso aqui é sem uma olhada. Sem uma olhada. Ops, tudo errado. Olhada, tá? Aí o que acontece? Se você colocar um even aqui, without even, quer dizer sem nem mesmo, tá? Então isso aqui é a estruturazinha que eu quero que vocês peguem. Without even, sem nem mesmo. Without one glance, sem uma olhada, sem bater o olho, sem olhar, tá? Without even one glance, quer dizer sem nem mesmo dar uma olhada, sem nem mesmo olhar. Without thinking, sem pensar. Without even thinking, sem nem mesmo pensar. Without going, sem ir. Without even going, sem nem mesmo ir. Pegaram? Without even, sem nem mesmo? Ok, facinho, né? Só alguns exemplos para deixar o negócio mais fácil ainda. Então, and without even one glance, e sem nem mesmo uma olhada, sem nem mesmo um olhar, backward. O que é backward? Para trás. Vocês já aprenderam agora há pouco o go forward, né? Vocês aprenderam go forward. E eu falei que forward significa para frente. Agora, backward significa para trás, no sentido de direção. Forward, sentido de direção para frente. Backward, sentido de para trás. Então aqui, sem nem mesmo um olhar para trás. Ele nem deu aquela olhada backward, nem deu aquela olhada para trás, tá? Entendido? Without even one glance backward. Sem nem mesmo dar uma olhada para trás. Sem nem mesmo um olhar para trás. E aí vai falar, he went on his way. Ele partiu em seu caminho. Essa frase é fácil. Essa frase, eu junto com as palavras. Essa frase é fácil. O destaque aqui é que ele fala on his way, em seu caminho. Vou até marcar. He went, ele foi, ele partiu. Vocês já aprenderam isso aqui? On his way. Por que eu vou marcar? Porque vocês já aprenderam que way, caminho, você pode falar path. Lembra? Path é caminho. Agora, way, por que way aqui foi usado way e não path? Way também é caminho, tá? Existem duas palavras para falar caminho, path ou way. Ou way. A diferença é que assim, ó, path é normalmente quando você está falando de um caminho físico, uma trilha, onde você vai realmente um caminho físico, que dá para pisar no caminho, entendeu? Agora, way, em geral, pode ser usado para um caminho físico, não tem problema nenhum, mas também pode ser usado para um caminho menos físico, digamos assim. É legal que way também pode ser usado com o sentido de maneira, modo, e vocês vão ver muito, né? Quando você fala assim, a way of doing things. O que é isso? Isso aqui é uma maneira de fazer coisas. Uma maneira de fazer coisas. A way of doing things. Uma maneira, não é um caminho, é uma maneira, um modo. Mas o way também pode ser usado como caminho, ok? Pode usar tanto path quanto way. Então, he went on his way. Ele partiu, ele foi em seu caminho, tá? Contextualizando aqui o segundo parágrafo do texto. Crunch, crunch, que é o barulho. He stepped now. Ele pisou agora on the dragon's body. No corpo do dragão. Now between its coils. Agora entre suas coils, espirais ali, como estava formando vários círculos do corpo do dragão. Now between its coils. Agora entre suas espirais. And, without even one glance backward. Sem nem mesmo without even one. O quê? One glance, um olhar backward, para trás. Without even one glance backward. He went on his way. Ele partiu on his way, em seu caminho, tá? Aí vai continuar para falar. He had only gone a few steps. Ele tinha dado somente a few steps. O destaque aqui, a few steps, alguns passos. Por que é destaque? Bom, vocês já aprenderam o verbo step, pisar, né? Stepped on the bridge, pisou na ponte, stepped on the dragon's body. Agora, steps, assim, é passos, vários passos, são steps. O destaque é a few. A few é alguns, vocês vão ver muito, tá? A few, fala assim, few, e aqui a few. É quase são duas palavras, tá? Não é uma palavra composta nem nada. São duas palavras, mas que querem dizer poucos, ou alguns no sentido de poucos, sei lá, poucas palavras, a few words. Words é palavras, então a few words, poucas palavras, algumas palavras. A few steps, poucos passos, alguns passos. Então falou assim, ó, essa estrutura vocês já viram também. He had only gone.
Ele tinha somente, apenas, only, somente, apenas ido, né? Então, ele tinha somente ido alguns passos. Ou seja, tinha dado só alguns passos, tinha caminhado só um pouquinho. He had only gone, ele tinha apenas ido, somente ido, ele tinha ido apenas. Eu só inverti ali na tradução, tá? Alguns passos. When he heard someone calling him from behind. When, deixa eu baixar só uma coisa aqui. When he heard someone calling him from behind. Essa frase é bem legal. Primeiro é o seguinte. He heard someone. He heard someone, tá? Seguinte. He heard someone. When é quando. Não tem mistério. Como é que fala quando em inglês? When. Né? Quando aconteceu alguma coisa. When. Tá? When he heard. Heard é ouviu. Vem do verbo hear. Hear é ouvir. I hear. Eu ouço. Heard, assim, só botar um D no final, é o passado. E aí você não fala heard, você fala heard. Então, I hear, eu ouço. I heard, eu ouvi. No caso aqui, he heard, ele ouviu. Someone, alguém. He heard, ele ouviu. Someone, vão ver muito em inglês essa palavra. Someone é alguém. He heard someone. He heard someone calling him. Calling him. Calling him é chamando ele. O verbo call significa você chamar alguém. Quando você chama alguém, ô fulano, você tá calling alguém, você tá... Eu tô um pouquinho de tosse, então às vezes... Até vou tomar uma água aqui pra ver se passa. Então às vezes eu vou tossir um pouquinho, mas nada que atrapalhe nessa aula, tá? Então, call é chamar, calling é chamando. Usa call também pra ligar, fazer uma ligação também usa calling. E aí... Calling him é chamando ele. A gente não vai entrar em detalhes aqui no him, porque assim, mas não era calling he, chamando ele, ou calling his? Não, his é dele, não tem nada a ver. Calling he, chamando ele, parece lógico, mas não fica certo. Quando você falar calling him, chamando ele, você tem que falar calling him. Você usa esse him para se referir a ele. Eu não vou entrar em detalhes, só aprende a estrutura. Calling him, chamando ele. Então, no texto fala que o Hidesato, he heard someone, ele ouviu alguém, calling him, chamando ele, from behind. From é de, a partir de, né? Eu sou do Brasil, eu sou do Brasil. I am from Brazil. Ou seja, eu sou do, esse from é de, do, a partir de. I am from Brazil, eu sou do Brasil. Aqui, só que é o seguinte, no texto, calling him from behind. Behind é atrás. Então, se você ouviu alguém, se ele ouviu alguém calling him, chamando ele from behind, é de behind, de trás, tá? Behind é atrás. Como é que você fala na frente? Na minha frente, como é que você fala? In front of me. In front of, na frente de. In front of me, na minha frente. Como é que você fala atrás de mim? Você não precisa falar um monte de palavras igual in front of. Você precisa falar só behind me. Então, in front of me, na minha frente. Behind me, atrás de mim. From behind, de trás. Então, he heard someone calling him from behind. Vou marcar tudo. Ele ouviu alguém calling him, chamando ele de trás, tá? E aí, continuando, vai falar... Tá. Acabou a frase já. Então, a frase é, ó. He had only gone a few steps. Ele tinha ido somente alguns passos. When he heard someone, quando ele ouviu alguém calling him from behind, chamando ele from behind, de trás. E aí vai continuar falando. On turning back, he was really surprised to see. Aqui é bem legal porque tem duas estruturas que eu quero explicar para vocês. Primeiro, on turning back. O que é isso aqui? Eu traduzi como ao virar-se. Da onde que vem esse on turning back? Seguinte. O que é turn back? Turn back, aprende isso aqui. Turn back. Turn back é virar-se. Virar-se no sentido de você voltar para algum lugar. Então, por exemplo, digamos que a gente está dirigindo um carro, beleza? Está dirigindo um carro e eu falo para você, turn right. O que eu estou dizendo? Eu falo assim, ó. Turn right. O que é isso? É vira direita. Right é direita. Turn é virar. Então, vira direita. Turn right. Se eu falar para você, turn left, eu estou falando vira esquerda. Agora, se a gente está indo e eu falo que a gente tem que turn back, eu falo que a gente tem que voltar. Turn back é virar totalmente e ir para trás, né? Virar e voltar.
let's turn back, vamos voltar, né? Se eu falar assim, ó, let's turn back, vamos voltar, vamos retornar. E aí, turn back, você entendeu? Turn back, aí tem essa expressãozinha, on turning back, né? Que vem do turn back. On turning back, quer dizer, na hora que a gente voltou, na hora que a gente se virou. On turning, então assim, o Hidesato passou, aí he heard someone calling him from behind, ouviu alguém chamando ele, aí na hora que ele virou, on turning back, entendido? On turning back, he was really surprised to see. Ele ficou muito surpreso em ver. Aqui não tem mistério, mas o destaque na realidade é esse really surprised. Lembra que eu falei agora há pouco no início da aula do really, com sentido de muito, né? O que acontece? Quando a gente olha essa frase, no início você vai pensar assim, ó, bom, ele estava, he was, really, realmente, surpreso, surprised to see, surpreso em ver, tá? See é ver, surprised to see, você consegue deduzir que é surpreso em ver. O destaque é o seguinte, primeiro, quando a gente fala que uma pessoa, em inglês, tá? Em inglês, quando a gente fala que a pessoa tá really surprised, ou ela tá, por exemplo, really tired, né? Surprised é surpreso, tired é cansado, eles usam really surprised, really tired, mas não no sentido de realmente, porque really, em vários contextos, vai ser realmente. Quando você fala, por exemplo, I really must go, né? O que você está falando? Eu realmente preciso ir. I really must go. Eu realmente preciso ir. Aqui é o sentido de realmente. Agora, quando eles falam really surprised, o sentido não é realmente surpreso, é muito surpreso. Tava muito surpreso, né? Muito surpreso. Tava really tired, ou seja, tava muito cansado, tá? Really tired, muito cansado. Really surprised, muito surpreso, ok? Então aqui, ó, he was really surprised, tipo, ele estava muito surpreso em ver. E, inclusive, a gente nem traduz como ele estava muito surpreso, a gente traduz normalmente como ele ficou muito surpreso em ver. Então, ao virar-se, on turning back, he was really surprised to see. Ele estava mesmo, né? Ficou muito surpreso de ver. De ver o quê? De ver that the monster dragon had entirely disappeared. Que o monstro dragão, deixa eu baixar aqui, que eu tenho um acompanhamento aqui do lado, tá? Que o monstro dragão, ou dragão monstro, tá? That the monster dragon had, tinha, vocês já aprenderam, entirely, essa palavrinha é nova. Vou marcar aqui, ó, entirely disappeared. Entirely quer dizer completamente, totalmente. Ela vem da palavra entire. Entire é inteiro, total, completo. E aí quando você coloca o li no final, entirely, você quer dizer totalmente, completamente. Lembra agora há pouco que a gente aprendeu dauntless? Dauntless era corajoso, destemido. E a gente colocou o li no final, dauntlessly. E ele virou corajosamente, destemidamente. É a mesma coisa. Entire é inteiro, todo, completo. Entirely, inteiramente, completamente. E aí ele complementa com esse disappeared, né? Então, disappeared, se a gente pegar assim, ó, né? Disappear, desaparecer, né? O verbo desaparecer. Disappeared, desapareceu. Entirely disappeared, desapareceu entirely, desapareceu completamente. Então ele ficou muito surpreso. He was really surprised to see. Ele ficou muito surpreso em ver that the monster dragon had, que o monstro dragão tinha entirely disappeared. Had entirely disappeared. Tinha desaparecido completamente. Ok? E aí vai continuar o texto falando o seguinte. And in its place was a strange looking man. Tá? Primeiro, in its place. Bom, deixa eu pegar tudo aqui, vou marcar tudo. Aqui. Ok. In its place, em seu lugar. O que acontece? Em seu lugar. Isso aqui é bem legal, tá? Place quer dizer lugar, local. Place, lugar ou local. Its place é o lugar, porque ele estava falando do dragão, né? Então, its place, o lugar do dragão, lugar dele. Agora, in its place é no lugar dele, né? Ou em seu lugar, no lugar do dragão. Então, and, né? E in its place, no lugar dele, no lugar do dragão, was, estava a strange looking man, um homem estranho, um homem com aparência estranha. Man é homem.
Strange é estranho. Agora, strange looking, esse looking tá sendo usado para se referir à aparência. Então, strange looking, isso aqui é uma palavra composta com hífen. Strange looking significa com aparência estranha, tá? Porque só strange é estranho, mas estranho pode ser várias coisas diferentes. Várias coisas podem ser estranhas. Agora, quando você fala que a pessoa é strange looking, é que a aparência dela é estranha, é esquisita. Então, a strange looking man, né? Um homem, vou até marcar, um homem com aparência estranha, um homem estranho. Então, o dragão, the monster dragon, had entirely disappeared. And in its place, e no lugar dele, estava a strange looking man, um homem estranho. E esse homem estranho, ele estava, vou marcar aqui, a strange looking man que estava formally bowing to the ground. Primeiro de tudo, que, tá? O que acontece? Na aula de Vocabulary Booster, a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse who. A princípio, rapidinho, só para vocês pegarem, who normalmente quer dizer quem. Tem uma expressão muito comum, né? Uma frase muito comum que é who are you? Quem é você? Who are you? Quem é você? Tá? Quem? Who é quem? Só who pode ser usado para se referir a uma pessoa. E aí ele vai virar o quê? Então lá no texto fala assim, ó, a strange, né, looking man. Um homem com aparência estranha. A strange looking man who, blá, 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 blá. Ou seja, aqui não é um homem com aparência estranha quem. Nesse caso não é quem. Nesse caso é um homem com aparência estranha que... Não. Então esse who para se referir a uma pessoa com sentido de que vai aparecer bastante no inglês. Então, um homem com aparência estranha que estava, que estava formally, olha o que ele lê no final, entirely, completamente, inteiramente, dauntlessly, corajosamente, formalmente, que estava formalmente bowing to the ground, inclinando-se ou fazendo reverência para o chão. O que acontece aqui? Vamos lá, vamos explicar isso aqui. Primeiro, bowing, tá? Eu vou colocar aqui, não, cabe, aqui em cima cabe. Vamos lá. Bowing. Vocês aprenderam a palavra bow, que significa arco, de arco e flecha, né? Tem lá na frase, took his huge, lá na primeira aula, took his huge bow, pegou o seu enorme arco, took his huge bow. Bow é arco. Agora, existe um verbo que significa que é igual, escreve igualzinho, só que você fala bow. Então, arco é bow, escreve assim, e o bow escreve igual, só que fala bow. E bow significa inclinar-se ou fazer reverência. Sabe fazer reverência? No Japão, eles inclinam assim, né, fazer reverência. Isso é bow. E aí, então, quando você fala assim, por exemplo, I bow, você está falando, eu me inclino, eu faço reverência. E aí, você pode falar assim, I bow to the ground. Ground é chão, é o chão, o solo. I bow to the ground seria, eu me inclino para o chão. Eu faço reverência, tipo, em direção para o chão. E eu sei que quando você faz reverência, é sempre para baixo, é sempre em direção ao chão, né? Então é meio esquisito você falar, eu faço reverência para o chão. É esquisito. Mas em inglês pode, tá tudo bem, eles falam desse jeito, é uma estrutura aceita na língua, então I bow to the ground é eu faço reverência, no sentido de eu estou fazendo reverência e me inclinando to the ground, em direção ao chão. Aí, no texto vai falar, né, bowing, ou seja, fazendo referência, inclinando-se. Eu posso falar isso assim, ó, eu estou bowing, eu estou fazendo referência, estou me inclinando para o chão, I am bowing to the ground. Né? E no texto fala, a strange looking man, um homem com aparência estranha, que estava formalmente, bowing to the ground, ou seja, formalmente se inclinando, fazendo reverência to the ground, em direção ao chão. Entendido? Contextualizando, Hidesato ouviu alguém chamar ele de trás, alguém chamando ele, e aí, on turning back, ao virar-se, he was really surprised to see, ele ficou muito surpreso em ver, that the monster dragon, que o monstro dragão monstro, had entirely disappeared, tinha completamente desaparecido. And in its place, e em seu lugar,
was, estava, a strange looking man, um homem com aparência estranha, who was formally, que estava formalmente bowing to the ground, inclinando-se, fazendo reverência to the ground, para o chão, ok? Aí vai continuar falando assim. His red hair streamed over his shoulders. Olha só que legal. Primeiro, his red hair, o cabelo vermelho dele. Olha só, ele estava falando até agora, como ele só falava do dragão, tudo ele falava, ó, its, né? Its place, o lugar do dragão. Tem um outro lugar aqui, acho que ele fala its, vamos ver. Its coils, as espirais dele, do dragão. Na hora que o dragão sumiu e apareceu um homem no lugar dele, ele começou a usar his, ou seja, porque agora ele começou a falar de um homem, né, de um ser do sexo masculino. Então, his red hair, o cabelo vermelho dele. Hair é cabelo, red é vermelho, his red hair, seu cabelo vermelho do cara lá, ou cabelo vermelho dele, streamed over his shoulders. Primeiro, o que é over his shoulders, tá? Over his shoulder é ombro. Shoulder é ombro. My shoulder, meu ombro. My shoulders, meu ombros. Agora se eu falar assim, over my shoulders, eu estou falando sobre, over no sentido de sobre os meus ombros. No texto ele falou sobre os ombros dele. Over his shoulders. E aí o cabelo vermelho do cara lá, his red hair, ele streamed over his shoulders. Streamed vem da palavra stream. Stream significa fluir, escorrer, percorrer. Fluir é a melhor tradução, eu acho, tá? Fluir é... Quando alguma coisa é stream, ela tá fluindo. Você pode falar que a água do rio tá streaming. Ela tá correndo, tá fluindo, tá? Uma transmissão ao vivo pela internet também chama streaming. Por quê? Porque essa transmissão tá fluindo. Stream é fluir, escorrer, passar, transmitir. Então, quando fala que o red hair, o cabelo vermelho do cara, streamed over, sobre os ombros dele, streamed over his shoulders, ele estava fluindo, ele estava escorrendo. Por isso que eu traduzi como escorria, tá? His red hair streamed over his shoulders, tá? Streamed over his shoulders. Escorria, né? Tá contando no passado. Poderia escorreu sobre seus ombros, também seria uma tradução aceita, só que a gente está usando esse ia para contar a história. His red hair streamed over his shoulders, tá? Na realidade, eu nem vou marcar o stream, porque ele não é tão importante assim. O importante, na realidade, vocês têm que entender o stream aqui, streamed, mas o over his shoulders é a grande estrutura aqui. Principalmente para esse over, tá? Sobre, vocês vão ver muito com o sentido de sobre. E aí depois vai falar assim, and was surmounted by a crown. E estava sobreposto por uma coroa. Olha só, essa palavrinha aqui, surmounted, tá? Vem do verbo, o verbo é surmount. Surmount significa sobrepor. E aí quando você usa a estrutura surmounted, sobreposto, surmounted by, quer dizer sobreposto por, tá? Sobreposto por. Pega a estrutura, o padrão. Surmounted by. Crown é coroa. Então, surmounted by a crown é sobreposto, né? Tinha uma coroa em cima, sobreposto por uma coroa. Tá falando do cabelo do cara, né? Ó, his red hair, o cabelo vermelho dele, streamed over his shoulders. Escorria sobre seus ombros. Eu vou voltar atrás aqui, vou marcar de novo o streamed, tá? Streamed over his shoulders. E, né? E ainda falando do cabelo, and was, e estava surmounted by a crown, sobreposto por uma coroa. E aí vai falar o seguinte da coroa. A coroa era in the shape of a dragon's head. Head é cabeça. A dragon's head, o apóstolo a gente aprendeu agora há pouco, né? No meio da aula. A dragon's head é uma cabeça de dragão. A dragon's head, uma cabeça de dragão. Mas o legal aqui é esse in the shape of, na forma de. Né? A palavrinha shape quer dizer forma ou formato, tá? Shape é forma ou formato. E aí quando você fala in the shape of, você está falando no formato de ou na forma de. Então a coroa, né? A coroa, crown, ela era in the shape of, na forma de ou no formato de a dragon's head, uma cabeça de dragão. E aí continua falando o seguinte: and his sea green dress was patterned with shells. Aqui é bem legal, tá? Primeiro, o que é sea green dress?
sea green dress. É vestido verde marinho. Tá? Seguinte. Dress significa vestido. Pode ser usado também para você falar de roupas em geral. A roupa de uma pessoa você pode chamar de dress. Mas em geral é vestido. Vestido de uma moça, um vestido bonito é um dress. Tá? Aqui provavelmente o homem mesmo, que ele era um homem meio exótico assim, ele estava usando um vestido. Então o dress dele que ele estava usando era um dress que era sea green. Ops. Sea green. O que acontece? Green é verde, cor verde, sabe a cor verde? Então blue é azul, red é vermelho, green é verde. Sea significa mar, oceano. O mar, o oceano, você fala sea. Agora, sea green é palavra composta. Sea green é um verde que é da cor do mar, ou seja, é o verde marinho. Então, sea green dress é vestido verde marinho. Agora, o vestido verde marinho dele, his sea green dress, vestido verde marinho do homem, ele was patterned with shells. Ele estava decorado com conchas. Shells, shell é concha. Shells, conchas. O destaque é esse patterned. Patterned with shells. Eu vou explicar para vocês o pattern, vocês vão ver que é bem legal. Porque é o seguinte. Pattern, a palavra pattern, assim ó. Pattern não é um verbo, tá? E a pattern aqui é um verbo. Um verbo, meio que adjetivo, mas pattern, só a palavra pattern significa padrão. Um padrão. Muito comum você ver a estrutura assim, ó. Pattern of behavior. Me corrigiu pra mim, tá? Pattern of behavior. Behavior, quem estuda psicologia deve saber o que é behavior. Behavior é comportamento. Então, pattern of behavior quer dizer padrão de comportamento. Outro exemplo muito comum que você vê por aí. Pattern of growth. Growth é crescimento. Pattern of growth, padrão de crescimento. Então, você pegou que pattern é padrão. Agora, quando você transforma pattern em um verbo, ele passa a ter o sentido de você... muito sentido de você decorar alguma coisa com padrões. Tá? E aí vai ter muito a palavra pattern, tipo de decorado com certos padrões. Se a sua parede tiver pattern de certa forma, ela está padronizada, ela está decorada seguindo certos padrões. Eu vou dar um exemplo bem legal, usando o Google de novo, que é o seguinte. Existe a palavra almofada. Almofada é cushion. Cushion é almofada. E aí se você falar que a almofada ela tá patterned, ela tá padronizada, ela tá decorada com padrões. Então se você for no Google e escrever isso aqui, ó, patterned cushions, almofadas padronizadas, almofadas decoradas com um certo padrão, você vai encontrar isso aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, vou colocar no Google rapidinho, vou colocar no Google Imagens e vou puxar aqui para vocês verem. Olha só, se você colocar no Google patterned cushions, você vai ter essas imagens aqui, ó. Várias almofadas, estão vendo? E elas estão decoradas seguindo patterns, seguindo padrões. Ó. Todas têm um padrão. Essa aqui tem uns negocinhos assim, essa aqui tem uns cruzadinhos, essa aqui tem uns quadradinhos que não é quadradinho. Todas elas são decoradas seguindo um pattern, seguindo um padrão. Então, pattern tem esse sentido de você decorar alguma coisa com padrões, tá? Então, voltando ao texto, tá falando que o sea green dress, o vestido verde marinho dele, ele estava patterned, decorado com padrões, with shells, ele estava decorado com conchas. Então ele estava decorado, né, seguindo um padrão, seguindo um pattern, só que era várias conchas. Então eram várias conchinhas assim formando um determinado padrão. Ok? Entendido? Vamos só retomar esse parágrafo aqui, né, porque estava falando do homem. O Hidesato se virou e onde tinha um dragão tinha um cara agora. E aí fala, o que fala do cara? Fala que his red hair, o seu cabelo vermelho, streamed over his shoulders, ou seja, escorria, fluía over his shoulders, sobre os ombros dele, e estava surmounted by a crown, sobreposto por uma coroa, in the shape of, no formato de, ou na forma de, a dragon's head, uma cabeça de dragão. And his sea green dress, e o vestido verde marinho dele, do homem, estava patterned, decorado with shells, padronizado, decorado com conchas. E aí, para terminar a aula de hoje, vai falar o seguinte. Hidesato knew at once that this was no ordinary mortal. Então, o Hidesato, ele knew at once, ele soube imediatamente. Eu vou marcar o at once aqui, que é o imediatamente. Então, primeiro de tudo, at once
é uma expressãozinha, a gente vai falar dela na aula do Vocabulary Booster, ela tem 2 sentidos diferentes, mas aqui pega só esse sentido. At once, imediatamente. At once, imediatamente. E aí fala que o Hidesato, ele knew at once, ele soube imediatamente. Knew é o passado de, cadê o nosso super quadro? Knew é o passado de know. O verbo know significa saber, em alguns outros contextos vai querer dizer conhecer, né? Conhecer. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo com saber. Quando eu falo assim, I know about it. Olha só, I know about it significa eu sei sobre. E esse it tá se referindo a alguma coisa. Aqui a gente não sabe o que está se referindo. Se você estiver conversando sobre uma coisa muito séria que aconteceu e alguém fala assim, I know about it. Ele fala, eu sei sobre isso aí. Isso aí é o it, é essa coisa muito séria que aconteceu. Entendido? Então, I know about it é tipo, eu sei sobre isso. Né? I know about it. Eu sei sobre isso. Agora, se você falar, em vez de I know about it, você falar I knew about it, tá no passado. Você tá falando eu sabia ou eu soube. Pode ser tanto eu soube quanto eu sabia. Vai depender do contexto que você estiver falando, mas é no passado, uma coisa que já aconteceu. I knew about it. Eu sabia daquilo lá. Eu soube daquilo lá. I knew about it. Beleza? Tá no passado. Então, quando fala que o Hidesato knew at once, ele soube imediatamente, né? Soube imediatamente that this was no ordinary mortal. Que este é este. Então, that this, que este was no. Olha agora, a gente viu muito was como era, estava. Agora, was no, não era. É só uma forma de dizer não era. This was no, este não era. This was no, este não era um ordinary mortal. Um mortal, ou seja, um ser mortal ordinário. Ordinário é comum, né? Uma maneira de ordinário quer dizer comum. Então, o Hidesato, aqui essa parte é fácil, né? O importante é você pegar esse knew at once. O Hidesato soube na hora that this was no ordinary mortal. Que este era não, ou seja, não era um mortal ordinário, mortal comum. And, vai continuar, and he wondered much at the strange occurrence, tá? He wondered much. Primeiro, he wondered much, tá? O que é he wondered much? Ele pensou muito. Seguinte, tá? Aí você me pergunta, Mário, mas pensar não é think? Seguinte, pensar, o verbo pensar é think. Agora existe um outro verbo que é wonder. E wonder é assim, quando você think, você pensa. Quando você wonder, é quando você está pensando, quando você pensa de uma maneira mais profunda. Você está pensando, você está refletindo, está pensando de novo. Você está ali quase, sabe quando você fica viajando, mesmo pensando muito numa coisa e matutando sobre aquilo? Você está wondering. Você está pensando. Então, wonder é o pensar no sentido de matutar, nem sei se existe essa palavra, mas de pensar, de refletir bastante. Então, quando fala que, e aí está no passado, quando fala que he wondered, ele pensou bastante sobre aquilo. He wondered, pensou, refletiu, matutou. E aí fala ainda, he wondered much. Ele pensou muito, ele refletiu muito, né? Aí fala, he wondered much at. Quando você fala, você pode falar he wondered at. Quando você fala he wondered at, seria ele pensou, ele refletiu sobre, tá? Wonder, a palavra wonder aceita você usar. Você pode wonder at alguma coisa. É refletir, pensar sobre alguma coisa, tá? Você pode usar wonder at. Você pode usar wonder about também, alguma coisa. Vocês já viram about sobre. Aqui ele usou at, então não tem problema nenhum, tá? E usou much. He wondered much, ele pensou muito at, em ou sobre o quê? He wondered much at the strange occurrence. Occurrence é um acontecimento, uma ocorrência. Nem sei se tem ocorrência em português, mas occurrence. Vamos ver de quando tem. Você entendeu, né? Ocorrência, um acontecimento. Strange occurrence é um estranho, um acontecimento, uma ocorrência estranha. Então ele pensou muito, ele refletiu muito at the strange occurrence. Pensou muito sobre aquele acontecimento estranho, que era o dragão ter sumido e aparecido um homem. Entendido, pessoal? E com isso a gente então finaliza aqui a nossa terceira parte do My Lord Bag of Rice. Acredito que essa terceira parte é mais fácil que a segunda. A segunda tem muita palavra nova e tal, exige bastante esforço. Essa terceira já dá uma aliviada e tem umas palavras bem legais, umas estruturas que nem esse he wondered, refletiu, pensou muito. Tem in the shape of, tem várias estruturas bem legais. E aí, seguindo o cronograma de treino certinho,
você vai pegar tudo, tá? Agora, antes de terminar a aula, rapidinho, lá no final do arquivo, a gente tem o nosso, como sempre, cronograma de treino, tá? Vou até tirar a cor aqui. Cronograma de treino para você treinar esse texto. Mais uma vez, para relembrar, tá? Primeiro, você tem 2 dias para treinar. Todo o texto aqui no curso você tem 2 dias para treinar. Funciona da seguinte maneira. O que eu recomendo? Que, por exemplo, quando um dia você veja a aula, outro dia você treina, outro dia você treina. Então, isso está na recomendação do cronograma. O cronograma das aulas, que eu passei na primeira aula desse módulo, segue essa recomendação. Mas eu vou passar 2 aqui para ficar flexível. Então, você pode, hoje, assistir a aula, né? Você já assistiu, que você está no final, então você vai terminar. Hoje, assistir a aula. Amanhã, treinar, né? Treino, vamos colocar assim, treino 1, que é o primeiro dia de treino. E depois de amanhã, você pode fazer o treino 2, que é o segundo dia de treino. Esse é o padrão, é o que eu recomendo no cronograma lá, 3 dias. Um para a aula do texto, 1 de treino, 2 de treino. E aí no final do segundo dia de treino aqui, você já tem que estar, entendimento de 90% a 100% do áudio, tá? Não precisa ser 100%, que nem sempre você vai conseguir 100%, mas pelo menos um 90%. Se você seguir o cronograma aqui de treino, você vai atingir isso aí. Principalmente depois que eu fiz a aula 9, né? Na segunda aula desse módulo eu expliquei certinho como é que você treina. Você já deve ter visto, você já deve estar mandando muito bem, tá? Então você pode seguir esse padrão aqui, ou tem umas pessoas que querem ir mais rápido. Se você quiser ir mais rápido, você faz o seguinte. Você faz hoje, assiste a aula e já manda ver no treino. Então você faz no dia da aula você já treina, tá? Vai exigir bastante tempo, exige dedicação, mas tem gente que tem tempo livre, quer fazer assim. E aí amanhã você já faz o treino 2. E aí você, em vez de 3 dias, em 2 dias você mata o texto, ok? Só clarificando. Agora, como é que eu treino? O mesmo de sempre, tá? O primeiro dia de treino que você vai fazer ou hoje, se você tiver muito tempo livre, ou amanhã, que é o cronograma tradicional, é revisão linha por linha, igual eu mostrei já como é que faz. Revisão linha por linha do texto. Isso aqui é uma vez só. Tinha gente falando, eu fiz 20 vezes a revisão linha por linha. Não! Você faz uma vez só. É para fazer com cautela, devagarinho, que nem eu mostrei lá na videoaula 9, tá? Revisão linha por linha do texto. O que você não entender, você consulta de novo, tá? Revisa o texto linha por linha. Se você viu a aula prestando atenção e revisou o texto linha por linha, você já vai estar entendendo praticamente tudo. Aí você entra no treino. O treino, 20 sessões, leitura mais escuta. Não é só para ler, é para ler e escutar o áudio ao mesmo tempo. 20 sessões, vai dar mais ou menos uns 20 minutos. Aí depois, não precisa ser, eu sempre falo, não precisa ser em seguida. Acabou aqui as 20 sessões, você já vai para essa aqui. Não, tem que ser no mesmo dia, mas se você fizer 20 sessões, se você fizer isso aqui de manhã, isso aqui de tarde, isso aqui de noite, é melhor. Você dá um espaço entre cada sessão de estudos, é melhor, proporciona mais aprendizado. Mas aí depende de cada um, da vida, do estilo de vida de cada um, né? Tem gente que não consegue fazer isso, tem que fazer tudo de uma vez, mas tudo bem. Então, 20 sessões de leitura mais escuta, depois 20 sessões só de escuta. Muita gente falou, Mário, mas só escuta é difícil, eu não consigo. Se você seguir certinho o cronograma, vê a aula, não com o Facebook, WhatsApp, sei lá o que aberto, vê a aula prestando atenção, bastante atenção, depois você fizer a linha por linha do texto, concentrado, prestando atenção, depois você fizer 20 sessões, leitura mais escuta, prestando atenção, chegou na escuta, você vai entender de cara uns 80%, e quando você chegar no final das 20 sessões, você vai tá entendendo tudo, tá? 20 sessões só áudio, e aí depois você volta e faz mais 20 sessões para solidificar mais 20 sessões leitura e escuta. Então assim, só aqui, se você fizer certinho essas 60 repetições, você já vai estar dominando o texto, tá? Aí para terminar esse primeiro dia, você faz, que nem eu falei na aula passada, na outra aula do My Lord Bag of Rice, você faz uma sessão completa. Uma só, não precisa ser 2, 3, 4, uma só. Pega uma vez e escuta a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, o áudio em sequência, como se você estivesse ouvindo toda a história. Se você quiser fazer 2, 3 vezes, pode fazer, mas é só uma vez. Isso aqui vai levar 3 minutinhos do seu dia. Escuta, pega o áudio 1, 2 e 3 e escuta um depois do outro para você não esquecer, né? Principalmente a parte 1 e a parte 2. Escuta uma vez, vai ser super legal, você vai estar ouvindo uma história, né? Em inglês, ouvindo uma história em inglês, olha só que massa, inglês de verdade, não é inglês lento, inglês de cursinho de inglês, é inglês de verdade, igual fala nos Estados Unidos, tá? E aí você termina o dia 1. Aí você vai pro dia 2. Dia 2, o que você faz? Simples, revisão linha por linha, vai ser uma baba, porque você já fez tudo isso aqui, então essa revisão linha por linha vai ser muito fácil, vai fazer em 5 minutos. Revisão linha por linha, depois 20 sessões, leitura e escuta, sempre leitura. Quando você faz leitura, você tem que escutar junto, tá? Depois, 20 sessões de escuta, só áudio, e aí 20 sessões escuta mais imitação. Mário, como é que eu faço a imitação? Vai lá na videoaula 9, né, que tá no nesse módulo 2, vê certinho que eu mostrei como é que você faz cada parte disso aqui, eu mostrei na prática na tela. Então vai lá, 20 sessões, escuta mais imitação, e para finalizar, como sempre, sessão completa, uma vez só. Se quiser fazer 2, 3, 4, pode, mas uma é suficiente. Escuta o 1, o 2 e o 3 na sequência, como se você estivesse ouvindo uma história. E com isso a gente finaliza a aula 12
aqui do curso, a aula 12 do curso, penúltima aula aqui do módulo 2 do nosso curso. A gente tem ainda uma aula de Vocabulary Booster e a parte 3 do My Lord Bag of Rice. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Pessoal, se dedica, organização, disciplina, hard work, trabalho duro. Lembra que para criar o hábito de estudar inglês você precisa de 66 dias seguidos de inglês. Texto com áudio, 2 textos por semana, Anki todo dia e vamos que esse é só o começo. Eu sei que você vai aprender muito inglês. Eu conto com a sua dedicação, né? E aqui o nosso método é fantástico. Então, muito obrigado pela aula, né? Por assistir a aula até o final. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas e nos próximos módulos. Até mais e bons estudos!